Fala galera, eu sou o Luiz Fernando do primeiro ano e hoje eu vim falar sobre esse livro, um dos mais vendidos do mundo, aclamado pela crítica e pelos leitores de fantasia, ele, O Hobbit. Então se você quer saber mais sobre esse livro, assiste o vídeo até o final e vem comigo. A obra começou a ser escrita por J.R.R. Tolkien mais ou menos em 1920, logo após o término da sua carreira militar pelo exército britânico. Foi nesse período em que ele começou a criar o que seria o palco para algumas de suas principais obras fantásticas, como O Hobbit, O Senhor dos Anéis e O Silmarillion. Esse mundo, esse universo fantástico criado pelo autor, ficou conhecido como Terra-média. Mas o que seria essa Terra-média? A Terra-média é basicamente um conjunto de alguns elementos fantásticos criados pelo autor e alguns não fantásticos que compõem a obra como um todo. Após algum tempo, em 1937, aconteceu o lançamento oficial do livro no Reino Unido. Depois foi se espalhando pelo mundo e se tornou esse sucesso mundial que é hoje em dia, tendo quase 200 milhões de cópias vendidas e até a adaptação para o cinema. Essa sendo uma trilogia que foi tão premiada e aclamada pelo público quanto o livro. Agora que eu já falei um pouco sobre as informações gerais do livro, eu vou fazer um breve resumo sobre o enredo da obra. Então, basicamente, o livro começa nos apresentando o nosso personagem principal, Bilbo Bolseiro, um hobbit. Mas o que é um hobbit, você vai estar me perguntando? Bom, basicamente, o hobbit é um ser humano menor, com pé grande e peludo. E orelha pontuda também. Tipo isso. Não, tipo isso, tipo isso. Que, junto com alguns outros personagens que vão aparecer ao decorrer do livro, tem o objetivo de retomar os tesouros e o reino dos anões que foram tomados por um dragão há muito tempo atrás. Pode parecer meio clichê, mas relaxa que esse não é o clímax do livro. O ponto alto do livro é atingido quando 5 gigantescos exércitos se enfrentam numa batalha épica para atingir os interesses políticos de cada um. Eu vou deixar um trechinho aqui do filme para vocês verem, essa cena retrata essa batalha. Agora eu vou falar um pouco sobre alguns pontos positivos e alguns pontos negativos em relação ao livro. Eu vou começar com os pontos positivos. O primeiro ponto seria o desenvolvimento e a construção dos personagens. Isso é algo que o Tolkien faz muito bem nessa obra. Ele consegue criar personalidades e características marcantes em cada personagem, que também são atribuídos às suas raças. Então isso faz com que nós nos aproximemos de determinados personagens devido à sua personalidade. Isso é uma coisa que eu aprecio muito no jeito de escrever do Tolkien. Outro ponto interessante nessa obra é o jeito com que o autor descreve o ambiente que os personagens estão. Então ele consegue te passar um sentimento de conforto, desconforto, tensão, apenas detalhando como está o ambiente, falando como estão expostos os objetos, como está o clima, o céu, os animais presentes lá, então isso é um ponto bem interessante. Agora um último ponto, para não ficar gigante essa lista, eu posso falar da relação entre as raças, né? Isso é algo bem interessante porque eu nunca tinha visto em outro livro, tipo, o jeito de trabalhar tão explícito assim. Então as raças na obra vão ter relações políticas, relações econômicas, relações de amizade e relações de conflito, né? Então isso é algo bem interessante que você pode observar na leitura. Agora eu vou citar um ponto negativo que eu não gosto muito, mas não interfere muito assim na história. Esse ponto negativo seria o fato do autor ele terminar alguns acontecimentos de forma muito seca. E eu, como gosto de uma leitura bem detalhada, isso às vezes tira um pouco de como a história flui, ela fica meio seca, e isso eu não acho tão interessante numa história grande como essa. Eu acho que ela ser bem detalhada é um ponto bem importante, mas isso só acontece em alguns pontos, então não é um ponto tão negativo assim. Então é isso galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que eu tenha conseguido despertar o seu interesse pelo livro. Eu queria falar que esse é um dos meus livros favoritos,
Tanto os livros quanto os filmes são muito bons, eu tenho um carinho muito grande por eles. Então espero que você também tenha oportunidade de ler e que esse carinho também floresça em você. Valeu, falou!